Vamos ler um texto de Êxodo 14, do versículo 1 até o 25. É um texto aí famoso, né? O povo gosta, né, desses textos de milagre, dessas coisas. Nós vamos estudar então um pouco desse texto, pensar em algumas questões que esse texto nos apresenta aqui na nossa jornada de fé. É o texto lá que o povo está saindo do Egito, né? Após as 10 pragas lá, o faraó então libera o povo de Deus, né? O povo de Israel, para voltar para a sua terra. Então o povo está ali nesses primeiros passos de jornada diante do mar, né? Então é esse texto aí que nós vamos pensar. Êxodo 14, de 1 a 25, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, ao deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou também 600 carros e escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavalarianos e seu exército nos alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles.
todos os cavalos de Faraó e seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Até aqui, irmãos, é o suficiente. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor, nessa noite nós queremos aprender de Ti, por meio das histórias bíblicas. Ó Deus, nós queremos conhecer a nós mesmos, mas também conhecer o Senhor e a vontade soberana do Senhor. Nós queremos, ó Deus, ser conduzidos pela Tua palavra, como foi bem dito na abertura desse culto, que ela é luz para nós, ela é luz para os nossos caminhos. Nós oramos para que nessa noite, essa palavra do Salmo 119 e 105 se cumpra, por meio da pregação, da reflexão, da explanação desse texto bíblico, dessa história tão marcante na história de Israel, que possa falar ao nosso coração de forma profunda, ó Deus, de forma que não fique dúvidas de que é o Senhor que está falando, a despeito de quem prega. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então está aqui, irmãos, o texto conhecido do Antigo Testamento, né? O Êxodo, né? A palavra Êxodo significa saída, né? A saída do Egito, né? Depois ali de 400 e poucos anos vivendo como escravo, construindo muitos monumentos ali para os faraós que ali passaram, vivendo debaixo de escravidão, de trabalho severo, mas no meio daquele serviço todo, no meio daquela batalha toda de 400 e poucos anos, havia um grito, havia um clamor por salvação, por libertação, por o novo de Deus. Quando a gente retrocede um pouco na história bíblica, você vai perceber que cerca de 70 e poucas pessoas saem ali da terra e vão para o Egito para não passar fome, juntamente ali com José, que era governador. E após esse período ali de escassez, e depois a terra volta a produzir, o povo de Israel fica ali no Egito. Ele cresce, se desenvolve, até se tornar escravo. E é a história toda que a gente conhece, a maioria de nós sabe um pouco dessa história toda. E aí o livro de Êxodo, irmãos, vem como esse libertador, esse homem que é levantado por Deus, que é Moisés, para tirar o povo desse cenário caótico. Então Moisés é usado ali para falar com o faraó, né? Inclusive Moisés cresce dentro do palácio, né? Aos 40 anos ali, debaixo da cultura egípcia, ele sai, ele entende a sua identidade, vai para o deserto, fica mais 40 anos ali no deserto, pastoreando, cuidando de família. E aí aos 80 anos, Deus chama ele novamente agora, para que ele venha cumprir o seu propósito, a sua missão, de ser esse instrumento de libertação do povo. Então Moisés vai lá, conversa com o faraó é resistente, e ali vem todas as pragas que nós conhecemos, as 10 pragas, e a última é a morte dos primogênitos. Então ali faraó, então, ele abre mão, e ali o povo, então, sai em direção à terra, né? O retorno para a terra. Já no começo da jornada, eles estão aqui diante desse cenário que nós estamos aqui. E é interessante que no versículo 1, o Senhor dá uma ordem ali para Moisés falar para o povo para retroceder, né? É estranho, né, essa palavra no que diz respeito à vida, à caminhada do povo de Deus, retroceder. E Deus dá essa ordem para retroceder, para ficar diante de um lugar, de uma situação, para que os egípcios pudessem olhar para aquela situação e falar assim: eles estão perdidos. Eles estão sem norte, eles estão sem direção, para que em tudo isso o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Então assim o povo obedece essa ordem. O texto é enfático em mostrar que o coração de Faraó foi endurecido pelo próprio Deus, para que criasse essa resistência, esse obstáculo diante do povo de Israel. E ali, diante de toda essa situação, né, o povo de Israel se vê acuado, né? Um exército gigantesco, a gente viu ali que era muita gente, 600 carros escolhidos, né, para que pudesse levar esse exército. Então o povo ali, que talvez não tinha muita habilidade para briga, para batalha, para guerra, era apenas peão, né, era gente só construtor,
e vendo aquele exército poderoso do Egito atrás, e na frente um mar, e o próprio Deus colocou eles naquela situação, encurralados ali. O povo fica em desespero, clama a Deus, chama a atenção de Moisés, Deus dá a palavra, Deus fala para o povo marchar, Moisés dá uma palavra de confiança, e aí o mar, então ali, diante de uma ventania, naquela madrugada, o mar se divide, o povo atravessa, o exército de Faraó é aniquilado, né? Todos ali naquele mar, e nunca mais assim se ouviu falar desse poderio do Egito na história de Israel como um obstáculo. Egito ficou apenas uma referência a um passado ruim, né? E Deus foi glorificado nessa cena toda. E aí depois vai ter o cântico de Moisés, o povo vai avançando, né, rumo à terra, e tem toda a história que a gente conhece, que o povo começa a murmurar, reclamar, vai os espias lá, tá, ali já tinha andado quase 2 anos, depois eles começam a murmurar, aquela geração morre toda no deserto, anda 40 anos, só lá no final com Josué que eles vão avançar, entrar na terra. Josué divide a terra, depois ali as tribos, tudo certinho, o povo de Josué serve a Deus, a geração de Josué serve a Deus, depois vem juízo, aí vai. Dito isso, irmãos, o que podemos aprender, queridos, nessa história, né? Hoje à noite, nós aqui em Bela Jerusalém, Ribeirão Preto, depois de não sei quantos 1000 anos aí que passou desse evento, o que isso tem a nos ensinar, irmãos? Pelo menos 3 reflexões eu queria pensar com os irmãos acerca da nossa jornada. Acerca dos dias difíceis, irmãos, que certamente muitos de nós enfrentamos, né? Então o tema dessa mensagem é Deus e eu nos dias difíceis. Como é que a gente lida com os dias difíceis? Então, Deus e eu nos dias difíceis. Em primeiro lugar, irmãos, o que podemos aprender com esse texto é que as situações de aparente dúvida não tiram o controle de Deus. Situações na nossa vida de aparente dúvida não tira o controle de Deus. A história aqui, irmãos, mostra Deus sendo protagonista em todo momento da narrativa. Moisés, quando escreve isso aqui, provavelmente já no deserto, lá caminhando com o povo, ele vai registrar essas histórias. A intenção do escritor é mostrar para nós, irmãos, que Deus determina, Deus é soberano, Deus dirige a história, Deus não perde o controle da vida humana. E até mesmo os acontecimentos que aos nossos olhos são acontecimentos terríveis e que geram crises e dúvidas, ainda assim o nosso Deus está no controle. Moisés tem intenção aqui de escrever esse texto, de registrar essa história, enfatizando que Deus dá ordem para ir, Deus dá ordem para retroceder, Deus endurece o coração de Faraó, Deus abre o mar, Deus diz para marchar, Deus continua no controle. Diante de situações difíceis, irmãos, nós ficamos em dúvidas, ficamos em crise. Quando as portas estão fechadas para nós, quando os dias são longos, as tribulações são longas, os dias difíceis, eles vão se alongando na nossa vida, não escuta resposta, não vê mudança, não vê solução, tem orado para a família, tem orado pelo marido, tem orado pelo trabalho, a situação não muda. Crise, dúvida. O texto nos ensina, irmãos, que as situações de aparente dúvida não tira o controle de Deus. E esse é um grande desafio, irmãos, para a nossa fé cristã. De aprender a viver uma vida cheia de desafios. Uma vida que tem obstáculos. Uma vida que a gente fica em crise. Uma vida que a gente tem dúvidas. Uma vida que a gente se vê diante de situações que as nossas orações não são respondidas. Vida difícil. Situações difíceis. E aqui, irmãos, na nossa igreja aqui, a gente não alivia, não. A gente fala que a vida tem problema mesmo. Nas outras igrejas aí que tem por aí, eles falam assim, que você dá o dízimo, você fizer isso, fazer aquilo, vai dar certo. Não, aqui não fala isso não. Aqui, se você fizer tudo isso, ainda assim pode dar problema. Você pode ficar doente, o filho pode ficar doente, o filho pode desviar, alguém pode falecer, sabe? Você pode ficar sem dinheiro, você pode ser mandado embora do serviço, você pode arrumar uma confusão, dá problema a vida. Vida cristã, irmãos, é cheia de obstáculos, de desafios. E como nós temos dificuldade de lidar com isso, nós somos um povo, irmãos, uma geração que tem muita dificuldade de lidar com a dor.
O Renato Russo tinha uma música que ele dizia assim, que a gente tem medo de sentir medo. Ou seja, uma ansiedade. Antes mesmo do problema acontecer, a gente sabe, vai acontecer um problema e nesse problema eu vou ficar com medo. Então eu já estou com medo de ficar com medo. Nós temos muita dificuldade de lidar com a dor. Eu confesso que eu tenho também, irmão. Em todos os sentidos. Mas como a vida é didática, que é escola, lá vai, ou você aprende lendo a Biblinha bonitinho, ou você aprende na vida mesmo. E eu tenho aprendido na vida, irmãos, em todos os sentidos. Seja a dor da alma, nas emoções, dor no físico. Irmão, semana passada aqui, eu vim tomar um monte de remédio para estar no culto, que estava brava a situação. Gripe forte, febre, garganta. Fui pregar na sexta lá nos moradores de rua, irmão, só o caco. Na sexta passada. Falei, preciso recuperar. Tomei um monte de remédio, recuperei. A pressão subiu, segunda-feira, e começa um monte de problemaiado. Para finalizar a semana, irmão, um dente começa a doer. Falei, não é possível não. É igual um carro velho, só uma coisa, vai outra. Não é possível. Aí a gripe melhorou, a garganta melhorou, a pressão estava mais ou menos ainda. Aí esse, não é possível, porque é dente, dor de dente, meu dente está arrumado. Fui no dentista, marquei o dentista olhou, está tudo certo seu dente. Não tem nada, não, mas está doendo. Faz a radiografia. Ó, se fizer a radiografia, daí isso é canal. Falei, não brinca não, canal agora não dá certo, mano. Fiz a radiografia, mandei no zap, ela falou assim, é canal. Marca com o doutor fulano de tal. Liguei lá pro doutor fulano de tal, só em agosto. Como é que você fica até agosto com o dente ruim? Fui no campeão ali da rua Espírito Santo do Paraná. Mestre do canal. Mandei mensagem no zap. Ele falou, tem horário às 11, marca pra mim. Cheguei lá, fez o raio-x de novo, falei, é canal mesmo, tá bravo. Então, vamos fazer tudo de uma vez, bora. Irmão, 3 horas, acabou aqui, o dente de cima, você fica assim, ó. Pôs anestesia, falou assim, ó, vou ir devagarzinho com a anestesia, você vê que vai sentindo aí, você avisa, né? Aí pôs anestesia, irmão, começou, meu dente tinha 3, 4 canais. Um cauterizou, não precisou mais, precisou fazer 3, irmão. 3 horas. Começou a doer. Eu falei, quero acabar logo, vai embora. Levanta a mão esquerda se doer. Levantei nada, irmão, queria que terminasse o negócio. Dor, garrei no negócio. Graças a Deus arrumou um canal. Saí com o dente zerado. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a tendência do nosso coração sempre é fugir da dor. Em outros momentos, eu ia falar assim, não desce mais anestesia aí. Ficar o dia inteiro com a boca esquisita aqui. Ai não, vamos enfrentar o que tem que enfrentar. Ele falou, você quer 2 sessões? Mas não de uma vez. E tem que fazer um canal. Às vezes, irmãos, a gente precisa fazer um canal, é na alma. E a gente tem medo. E faz só obturação. Fica só com curativo. Porque, não, deixa. Porque é caro. Porque dói. Porque vai ficar 3 horas com a boca aberta. Porque está fugindo da dor, fugindo dos problemas. Israel se deparou com uma situação, irmãos, problemática. Ao ponto de, já no primeiro momento, ele falou assim, Moisés, nós falamos para você lá, que era bom ficar lá mesmo, sendo escravo, servindo, é bom, é como se fosse, é bom ficar com o dente podre mesmo. Cadê o Olinto? Vamos arrancar o dente que resolve, né, Olinto? É melhor pagar 15 conto, arranca o dente, já resolve, do que tratar canal. Lá no Egito, lá estava lá, era escravo, mas tinha comida, tinha um chicote nas costas, mas tinha comida também, agora está aqui, é o povo lá. Esse é o retrato, irmãos, da nossa humanidade. Dificuldade de lidar com problemas, com dor. Tem gente, irmão, quando se vê diante da dor, é igual o povo, começa a falar assim, a culpa é do Moisés, a culpa é não sei de quem, a culpa é não sei o que lá. Nunca consegue entender assim, não, a vida é dura mesmo. A vida é dura, mas ainda assim, nas nossas aparentes crises e dúvidas, Deus está no controle da história. A história de Israel, irmãos, é a nossa história, de libertação de um Egito, de um cativeiro, do pecado. Existia um libertador, ali no caso do povo Moisés, o nosso Jesus Cristo, que nos tirou daquela aflição de escravidão do pecado, e agora nós estamos numa jornada rumo à terra prometida, a nova Canaã, a bela Jerusalém, a nova Jerusalém, e isso chama vida, e nessa passagem de vida, irmãos, nós vamos ter desafios, obstáculos, mas em todos eles,
Deus continua reinando de forma soberana sobre as nossas vidas. Nós cantamos agora que reina sobre mim, então Ele reina, só que no reinado dEle a dor, a desafio, a batalha, a crise, a gente precisa confiar de que Deus está no controle. Pastor, você viu o governo? Vi. Você viu lá o Israel lá e a Palestina? Vi. Você viu a Rússia, a Ucrânia? Vi. Você viu a China? Vi. Você viu não sei o que? Vi, irmão. Como o povo viu a Babilônia, viu o Egito, viu a Pérsia, viu o Império Grego, viu o Império Romano. E vou dizer, nós vamos continuar vendo, e vendo, e vendo, e vendo. E Deus soberano sobre a história, irmão. Soberano sobre a história. A gente precisa, irmãos, entender a história bíblica e perceber que a história da Bíblia é a história de Deus. É um Deus que está em jornada no mundo, governando todas as coisas. Deus endurece o coração de Faraó para o povo, para Faraó e o seu exército perseguir o povo de Deus. Ô pastor, Deus está brincando então de boneco com a gente? Não, irmãos. Se a gente não glorifica, de alguma forma Ele vai ser glorificado. Se eu e você temos dificuldade de glorificar a Deus, de alguma forma o nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus, na sua soberania, então, levanta o exército, persegue, mas o mesmo que levantou o exército é o mesmo que dá a vitória. Quando a gente vai um pouco além na história, a gente vai perceber que Deus fez a mesma coisa lá com o reino de Judá. Antes, pouco mais de 100 anos antes, com a tribo do norte, as 10 tribos também, Deus levanta o império de Samaria para destruir o povo do norte. Deus levanta a Babilônia para destruir o povo de Judá. Mas o mesmo Deus que levantou é o Deus que puniu Babilônia, é o Deus que puniu a Síria, é o Deus que puniu o Egito, é o Deus que foi glorificado em tudo isso, irmãos. Então, irmãos, às vezes a gente se encontra em momentos difíceis da nossa vida. Você pode até perder o controle, mas Deus não. E por que falar disso, pastor? Porque às vezes, irmão, a gente está no olho do furacão, a gente acha que é o fim, mas não é o fim. Deus está trabalhando. Nós cantamos a música aqui, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando espinho, ordena anjo e vai para cima. Vai fazendo a obra, só que Deus, irmão, não está preso, a minha agenda é a sua. Deus não é um ser, um secretário celestial que fica lá no céu, lá numa mesa, lá assim no computador, com o pé para cima, esperando você chegar com a sua agenda. Ó Deus, tá aí minha agenda aí, vê aí o que dá para fazer aí. Não, eu vou ver então aqui. Então, você quer bênção, você quer sucesso, você quer vitória, você quer filho convertido, você quer saúde, você quer casa na praia, você quer viagem. Eu vou aqui, igual o Todo-Poderoso lá do Jim Carrey. Sim, 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 sim. Não, irmãos, Deus não respeita a nossa agenda. Deus tem a sua própria agenda. E na agenda de Deus, a ênfase de Deus é ser glorificado por meio do seu povo. E Ele não perde o controle, irmão. Às vezes a gente se vê em situações, pastor, perdi aquele emprego bom, do nada aconteceu, irmão. Às vezes Deus tem coisa boa lá na frente. A benção aí, a Larissa aí, ó. Não foi, Larissa? Saiu do serviço lá. Passou um pouco dia, não deu nem para assistir a sessão da tarde, né? Ligou lá, a empresa liga, olha, queremos você aqui. Às vezes não sabe, irmão, o dia de amanhã, as coisas. Às vezes é uma situação que impediu você de ir para determinados lugares, tomar determinadas decisões. E a gente fica preso, Deus é comigo, não deu certo. Irmãos, na soberania de Deus, Ele está no controle absoluto da história. Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso aos nossos problemas. Como diz o Alcorão, André, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Está na Bíblia não, no Alcorão isso aí, irmãos. A Bíblia está do fio de cabelo, quem conhece cada fio de cabelo nosso. Então, queridos, o texto diz que Deus fala para Moisés, fala para o povo parar bem aí. Eu quero gerar dúvida na cabeça de Faraó, para eles acharem que vocês estão perdidos e vir para cima. E eu vou endurecer o coração de Faraó. E eu vou ser glorificado com ele. Na hora que eles entrarem no mar aberto, eu vou enroscar as rodas lá, eles vão tropeçar. Eles vão cair, você vai estender as mãos e o mar vai fechar. Deus soberano, irmãos. Mas o mesmo Deus que é soberano, a gente percebe que é um Deus que nos responsabiliza pelas nossas ações. Deus fala para Moisés, Moisés obedece.
Quando o mar vai abrir, o que Deus fala para Moisés? Estende você o cajado. Moisés estende, participa da ação de Deus. O mar abre. Mas quando é para fechar o mar com o povo lá, quem que Deus fala para estender? Moisés. Você também precisa ser responsável por aquilo que eu estou fazendo. Há uma punição de Deus para aqueles egípcios. E Moisés participando ativamente daquilo. Hoje a gente vive num tempo, irmãos, que as pessoas têm medo de responsabilidade, de tomar decisões. Às vezes Deus usa a gente para falar alguns nãos, para fechar alguma porta, a gente tem dificuldade. Às vezes você é chefe no emprego e precisa demitir alguém e não consegue. Às vezes Deus está demitindo aquela pessoa, mas está usando a sua vida para ser responsável dessa ação. Irmãos, tudo dentro da soberania de Deus, Deus vai fazendo, mas Ele chama a gente para participar daquilo que Ele está construindo. Então, irmãos, talvez você tenha enfrentado dias difíceis. Uma palavra para o seu coração, irmãos. Busque descansar em Deus, que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da minha vida e da sua vida, irmãos. Irmãos, são tantas orações que a gente faz. Passa os anos, passa o tempo, a gente não vê nada. Mas Deus continua ouvindo. Deus continua no controle. Tem certas orações, irmãos, com o passar dos anos, a gente até esquece que já fez. Mas Deus não esquece. Deus responde às nossas orações, Deus cuida de nós, Deus vai à frente, Deus não fica em crise, Deus não fica abalado, Deus não fica em dúvida. Você acha que Deus está abalado com o que está acontecendo no planeta Terra, irmãos? Deus não está abalado, irmãos. Deus está usando tudo isso para a sua honra e para a sua glória. Vem de manhã aqui assistir a aula de Apocalipse aqui, depois o André vai falar do triunfo final. Tudo, irmãos, vai convergir para a honra e glória do Senhor. O livro de Apocalipse, André, é um livro de alegria, de esperança e não de medo. É a vitória do cavaleiro do cavalo branco. É a vitória sobre a grande serpente, sobre o dragão. E sabe quem escreveu o Apocalipse? Foi João, preso numa ilha, mandando para um povo, irmãos, que estava morrendo. Um povo que está desesperado debaixo do Império Romano, do imperador cruel, Domiciano. Era gente que estava debaixo de sofrimento. Recebe um documento desse. Vencemos, Deus soberano, maravilha. E nós, irmãos, temos a Bíblia todo domingo ouvindo a palavra, temos a Bíblia em casa, sabemos que a vitória é certa, mas a gente fica em crise. A gente precisa ter mais fé, irmãos, descansar na soberania do Senhor. Segundo lugar, irmãos, de forma didática, essa história também, Deus usa, irmãos, para trabalhar na nossa fé diante dos obstáculos. Trabalhar na nossa fé diante dos obstáculos. Fé, irmão, é igual musculatura. Se não malhar, não cresce. Atrofia até. Atrofia. O pessoal que trabalha com essa área aí, é que o Marcelo não está aqui. O Marcelo poderia dar uma orientação melhor. Diz que, Vinícius, que a gente tem que malhar as pernas. Se a gente quer ter vida longa, tem que fortalecer a musculatura das pernas. Se quiser ter vida longa lá na frente, saúde. A musculação, irmão, hoje assim já é meio que obrigatório para todo mundo. A gente tem as dificuldades de não fazer, mas já sabe que é obrigatório. Porque se não fortalecer a musculatura, irmão, vai ter uma velhice muito difícil. E hoje a gente vive mais do que no passado. Lembra do filme lá, Pearl Harbor? O capitão lá com 45 anos, ele falava que estava velho já. Na época da Segunda Guerra Mundial, irmão, 45 morria gente mesmo. Mas hoje, irmão, o povo vive muito. E se a gente quer viver bem, precisa fortalecer a musculatura. A fé é a mesma coisa. Se a gente quer viver bem na caminhada de fé, irmão, a fé precisa ser estimulada e fortalecida. E o único método que Deus usa, irmãos, é desafio, é obstáculo, é situação que você se vê sem saída. O texto nos diz, irmãos, que Moisés ali, diante do povo, o povo ali alarmado, com medo, Moisés, no versículo 13, fala assim: porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Aquietai-vos. A gente quer ser cheio de fé no louvor, irmão, aí não resolve. Tem que ser cheio de fé no dia a dia, na vida, nos desafios, na criação de filho, no casamento, no mercado de trabalho, nas decisões que tem que tomar. Os desafios, irmão, servem para fortalecer a musculatura da nossa fé. Deus está trabalhando com um povo cru, irmão, que viveu lá no Egito como escravo, estava contente com qualquer coisa,
já tinha perdido as esperanças, havia um grito, havia um clamor, mas quando Moisés aparece, nem eles acreditam, não querem ir, fica com resistência, fica com dificuldade. Deus olha para eles e fala assim: a fé desse povo está raquítica, precisa estimular. Deus já coloca o desafio, o povo já começa a retroceder, murmurar, reclamar. Depois acontece toda essa situação milagrosa, adiante, falta água lá, começa a reclamar. Reclamação. Sabe o que aconteceu, irmãos, com uma geração inteira, porque não esticou a musculatura da fé, morreu no deserto. Adorou outros deuses, se prostrou, não creu na promessa do Senhor. Gente que tem fé pequena, que não estimula, que não passa pela dor, que não passa pelos desafios, que quer anular esse momento. Hoje de tarde eu estava assistindo aquele filme lá, o Clique, lembra do filme Clique? O filme Clique, ele quer acelerar a vida dele para ele ter a promoção logo. Ele quer ser o chefe lá no serviço, então ele não aceita passar pelo processo, então ele aperta o controle para ficar acelerando, até que o controle fica viciado. Então o controle já pegou o jeito dele, qualquer coisa que ele faz vira um gatilho e acelera. Porque ele não quer atravessar os momentos, não quer passar pelo processo. Hoje a gente vive, irmão, nessa geração imediatista. As pessoas não sabem lidar com o tempo, com os desafios. Deixa eu te dizer um negócio para você, irmão. Criar filho hoje é difícil para todo mundo. E não tem como fugir, irmão. Tem que criar. Tem que educar, tem que discipular. Tem que renunciar. É assim, irmão, não tem como. Ah, pastor, mas eu sou rico, eu pago fulano de tal. Irmão, você vai perder ele lá na frente. Não tem dinheiro que compre a educação do seu filho. Ah, pastor, o casamento está ruim, mas deixa eu fazer uma viagem lá para você ver se não resolve. Irmão, não resolve, irmão. Se você não tiver perseverança, paciência para tratar as feridas do coração, não melhora. Isso vai exercitar a sua fé. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Deus, de forma soberana, permite os desafios para que a nossa fé seja estimulada. A gente precisa, Patrícia, aprender a depender de Deus. A gente canta, reina sobre mim, eu dependo de ti, irmão, mas na hora do vamos ver, irmão, na hora do vamos ver, a gente pula do barco. O povo aqui, André, quase nem tinha andado muito, já queria voltar. Ah, irmãos, quantos de nós, irmãos, qualquer situação da vida, vou parar, vou desistir, não vou mais. Não, irmãos, a nossa fé precisa ser exercitada. Deus permitiu todo aquele drama, irmãos, para que o povo pudesse andar com fé. Irmão, pensa um negócio aqui comigo. Está vendo esse corredor aí, ó, aberto aqui? Pensa no você andando aqui, você olhar de um lado um muro de água e no outro lado um muro de água. Deus falou, foi com Moisés. Moisés está lá e começou a chacoalhar o cajado lá, começou a ventar. Daqui a pouco, anda aí. Não é exercício de fé, irmão? Se olhar para um lado e falar assim, para esse negócio cair em cima de mim aqui, olha a situação que Deus coloca o povo. Podia dar uma volta gigante lá para chegar, mas vai passar aqui, pela jornada da fé. Vai precisar aprender a depender de Deus. Até aqui você achou que você garantiu sua vida, agora você vai andar na minha garantia. Você vai até aqui, você achou que você tinha seguro, você achou que você tinha isso, que o seu dinheiro podia, que a sua inteligência podia, que a sua expertise podia. Agora, amigão, você vai andar por fé. Você vai ter que dar esse passo em terra seca e vai olhar. Irmão, e o mar fazia barulho lá, aquela água lá, hein? Pensa, irmão, num drama. É igual aquelas pontes. Ou você vai, aquela pontinha, não tem como, você tem que ir. Irmão, isso é a jornada da fé, até a volta de Cristo, até a gente chegar na nova Canaã celestial, irmãos. Nós vamos andando assim, por fé. É o desafio da fé. Por fim, irmãos, esse texto também traz algumas reflexões, uma última reflexão. É que diante de tudo isso, irmãos, a nossa vida é preservada pelas mãos de Deus. Você percebe nessa história toda que Deus, o tempo todo, irmãos, estava no controle.
Quando ele fala para o povo atravessar, ele joga lá o anjo do Senhor e a nuvem para ficar entre eles e Faraó. Diante do cenário, para Faraó era escuridão, para o povo de Deus era luz. Deus guardando, Deus protegendo, Deus livrando. Deus fala assim: diga para o povo que marche, vai dar certo. A gente precisa, irmãos, ter essa confiança, Lúcia, que as coisas vão dar certo na nossa vida quando a gente anda com Deus. Ainda que a gente passe pelos desafios da vida. O povo, irmãos, tinha Moisés ali. Mas nós, irmãos, nós temos Cristo. Que não apenas abre o mar, não, irmãos, mas Ele veio nesse mundo para nos guiar, para nos conduzir. Ele chamou as pessoas, os seus discípulos: vinde a mim, siga-me, tome a sua cruz e siga-me. Há um chamado, irmãos, para mim e para você, caminhar atrelado com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente não anda, não caminha, não marcha, não tem fé, justamente por causa da ausência do Mestre na nossa vida. Jesus, irmãos, é o nosso Moisés que nos guia. É Ele que vai abrindo, irmãos, as portas para nós. É Ele que vai nos conduzindo, irmãos, na nossa jornada. Ele fez o que aconteceu lá no Egito. Houve uma morte do primogênito lá. Mas na história nossa, irmãos, o primogênito foi ele mesmo que morreu. Não foi o anjo da morte que passou, mas foi o próprio Cristo que se entregou, irmãos, para que ele pudesse abrir um caminho para a gente, irmãos. De imediato, quando Jesus é crucificado e morto, irmãos, há um simbolismo no templo de que o véu rasga, irmãos, de cima a baixo, simbolizando que agora abriu um novo e vivo caminho para cada um de nós passar. Mas esse novo e vivo caminho é um caminho de fé, de segurança, que no final nós vamos chegar lá com Jesus. E a gente precisa, irmãos, se apegar a isso na nossa jornada de fé. Nós não temos o Moisés, mas nós temos o Cristo, irmãos, que é o que continua nos conduzindo, nos guiando, e quanto mais a gente se parece com Ele, irmãos, mais na rota dele nós vamos andar. Quanto menos a gente se parece com Ele, mais fora de rota nós vamos andar. Aí vai ficar um GPS espiritual toda hora falando assim: corrija a rota, recalculando rota. Aí você começa, daqui a pouco você sai, recalcule a rota. Enquanto você andar na direção de Jesus, você vai andar em segurança, irmãos. Ainda que a gente padeça, ainda que a gente sofra, ainda que a gente enfrente problemas, nós vamos andar em segurança. E finalizando, irmãos, aquele texto lá, simbólico também, para a gente pensar, irmãos, quando Pedro dá alguns passos sobre as águas em direção a Jesus. No primeiro momento, parece um fantasma. Há medo, há insegurança, há dúvida, falta de fé. Se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até aí. Jesus vem. E aí, enquanto Pedro vai andando, olhando para Cristo, irmãos, ele consegue o sobrenatural, que é andar sobre as águas. Mas no momento, irmãos, que ele começa a prestar atenção na força do vento, que ele começa a se distrair, que ele começa a olhar para os lados e para trás, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Mas sabe qual que é a boa notícia, irmãos? Que isso vai acontecer sempre na nossa vida, a gente não dá conta. Mas o mesmo Jesus que estendeu as mãos sobre Pedro, levantou o mesmo que estende a mão sobre cada um de nós. Quando você cai, quando você tropeça, quando você se vê em crise, ele fala: vamos começar de novo. Vamos recalcular a rota. Vamos andar mais uma milha comigo até aquele grande dia. Essa caminhada, irmãos, é a certeza que nós temos. É a segurança que nós temos, irmãos. Nessa vida aqui, irmãos, a gente não tem certeza de nada. Mas quando a gente olha para a palavra, irmãos, a gente tem um Jesus que está nos conduzindo nessa jornada, com uma terra prometida, irmãos. Ele pagou esse preço com sangue. Então, irmãos, ele não retrocede. Ele vai vencer. Ele caminha para vencer. Vencendo vem Jesus, como diz o hino antigo. E é nessa fé, irmãos, que a gente tem que trilhar os nossos dias. Agarrado na soberania de Deus, entendendo que os obstáculos servem para esticar nossa musculatura de fé, e que a vitória é certa, que Jesus nos guarda, que Ele nos conduz, Ele é o nosso libertador, é Ele que nos vai atravessar essa jornada de fé até aquele grande dia. Que Deus possa conduzir o seu coração, conduzir você nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Talvez você está vivendo o pior momento da sua história, da sua vida. Momentos de dúvidas, de crises.
Você, diante dos problemas, a musculatura da sua fé minguou. Você está sendo espremido. Não vê saída, não vê solução. Mas Deus está governando a nossa vida de forma soberana. Ele não te abandonou. Deus continua conosco. Deus continua nos conduzindo. Deus continua fortalecendo a nossa fé em meio aos desafios. Ô pastor, está difícil, hein? Está doendo. Aguenta, irmão. Deus está trabalhando a sua fé. Deus está te fortalecendo. Ô pastor, perdi isso, perdi aquilo. Ô irmão, perde mesmo. Não vou falar outra coisa para você não, perde mesmo. Mas a gente tem o principal, irmãos, que é Jesus. Isso a gente não perde. Com Jesus nós vamos avançar. Com Jesus é a certeza da vitória. A Bíblia diz através do profeta, irmãos, que Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Talvez o que falta para você é depositar confiança em Deus. Você está inseguro, você não entrega, você não confia. Deus não reina sobre a sua vida. Qualquer decisão que acontece, você se desespera. Moisés diz para aquele povo, para que eles pudessem acalmar e se aquietar. E às vezes o que você precisa é se aquietar. Como diz o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado acima de tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Talvez o que você precisa é de Isaías 43:13. Que diz, agindo eu, quem impedirá? Deus está no controle. Deus está conduzindo a nossa vida. Deus está esticando a nossa fé. Os desafios, os problemas não são para te destruir, mas é para te edificar, para te fortalecer. É para te amadurecer. Problema bem encarado, de cabeça erguida, ele amadurece o nosso coração. Ó Deus, que em nome de Jesus, que o deserto, o vale ou o mar, os desafios que os meus irmãos têm enfrentado, não permita, ó Deus, que eles saiam derrotados dessa batalha. Que nessa noite eles compreendam de que o Senhor não perdeu o controle de nada, pelo contrário, o Senhor continua conduzindo a nossa história. A história da humanidade está nas mãos do Senhor. Em Apocalipse 21, o Senhor diz que tudo está feito. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Há uma palavra que diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. O Senhor não perde o controle da nossa vida. O que nós precisamos é confiar mais. Que a gente possa descansar o nosso coração aos cuidados do Senhor. Ainda que a gente não entenda no primeiro momento, ainda que seja estranho, ainda que seja duvidoso, que a gente possa se agarrar em Ti, confiar de que no final nós vamos atravessar o mar em seco, e o Senhor vai nos guardar, o Senhor vai à nossa frente, o Senhor é o nosso Deus, a nossa bandeira, que batalha por nós, é o Senhor dos exércitos. Eu oro, Deus, para que irmãos que têm enfrentado problemas seríssimos, eu oro, Deus, para que o Senhor venha abreviar a dor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha dar um escape. Eu oro, Deus, para que em dias difíceis o Senhor venha fortalecer e que o Senhor venha dar vitória a esse irmão, que ele experimente de bênção, de vitória na presença do Senhor em meio às suas batalhas. Respostas de oração, milagres e sinais acontecendo, visitando o teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos, irmãos, como testemunho da nossa fé, declarando que a gente vai continuar a nossa jornada, nós vamos celebrar a nossa ceia. Que significa, irmãos, o nosso Egito já foi para o mar. Nosso Egito já ficou no passado. O velho homem já foi. Quando a gente come do pão, irmãos, nós estamos simbolizando ali que a nossa carne foi vencida quando a carne de Jesus foi moída. O Egito. Quando a gente bebe do cálice, irmãos, a gente está afirmando a nossa aliança com Deus.
que nós vamos perseverar até o final e nós estamos seguros nele até o final, que ele não abre mão da gente. A ceia, irmão, significa a nossa passagem também, a nossa saída do Egito, rumo à terra prometida. E a Bíblia nos orienta, irmãos, a fazer isso em memória dele, até que ele venha, irmãos. E nós vamos fazer isso como simbolismo da nossa fé, declarando que a gente crê em Cristo, declarando que a gente continua olhando para o autor e consumador da nossa fé. E assim nós vamos seguir. Quero convidar meu irmão presbítero Olinto, presbítero Fábio, convidar também o presbítero Paulo. Paulo também é presbítero de disponibilidade. Presbítero Pitágoras, vem cá Pitágoras nos auxiliar. Pitágoras também é presbítero de disponibilidade. Vai nos auxiliar nesse momento aqui da ceia, servindo a igreja, servindo aos irmãos. E Mateus capítulo 26, irmãos, a partir do versículo 26, Mateus registra, dizendo que enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, essa é a mesa de Cristo. Não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é a mesa da Bela Jerusalém, é a mesa de Cristo. E a mesa de Cristo, irmãos, quem que são chamados a comer do pão e beber do cálice? Aqueles que entendem o que significa isso. Aqueles que entenderam que um dia estava no Egito e houve a morte de um primogênito lá para tirar você daquela situação. E você está numa jornada, está num deserto da vida, mas você está indo rumo à terra prometida, vivendo os obstáculos da fé em arrependimento e fé, e você, em consequência disso, tendo a possibilidade, você foi batizado em nome de Jesus, como testemunho público da sua fé. Se você já tem esses requisitos, você é convidado a participar da mesa de Jesus. Ô pastor, eu não tenho, se eu comer dá BO, dá problema? Irmão, você vai comer pão e beber suco. Não tem significado. O significado é o simbolismo do arrependimento, da fé em Cristo, né, da renovação que nós temos em Jesus. Da velha vida que ficou no Egito e da nova vida rumo à nova Canaã. Então, se você já professou a sua fé, você é convidado, ainda que você está nos visitando, é de outra igreja, você é convidado a participar da mesa do Senhor. Nós vamos orar, vou pedir para o Olinto fazer essa oração. Após a oração, nossos irmãos, então, vai distribuir o pão e o cálice para que os irmãos participem da ceia. Oremos, irmãos. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé para que nós possamos estar orando. Eu convidar os presbíteros, todos virem aqui perto da mesa do Senhor. E nós vamos agora, irmãos, interceder na palavra do Senhor que nos deixou para nós. Nós vamos estender as mãos sobre os elementos, Pai querido, agora, neste momento, Senhor. Sim, Deus. E lembrando, Pai querido, que este momento foi tão precioso para os seus discípulos, aonde, Senhor, ele estava ali, Pai querido, ceando com eles, Pai. Pedimos a Ti agora, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor mesmo, Senhor, nos conceda, Pai querido, para que nós possamos, Senhor, consagrar, Senhor, esses elementos para as nossas vidas. Sim, Deus. Para a vida, Pai querido, da Tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai querido, cada pessoa que agora, Senhor, vão tomar, Pai querido, deste elemento, Senhor. Que nós, Pai Senhor, possamos estar sempre pensando na Tua presença, Senhor, louvando, bendizendo o Teu santo nome. Porque o Senhor nos deixou, Senhor, este ato, Pai querido, onde o Senhor disse: comer todos vós. E agora, Senhor, nós vamos participar, Senhor, deste elemento, em nome de Jesus. Amém. Pode continuar de pé. Nossos irmãos vão passar servindo você, enquanto a gente vai adorando e cantando também esse louvor.
pela cruz levou, preciso me participar. Se não é por cantar, Fiquemos de pé, irmãos, para participar. Seus também participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. A cruz me chamou, atraiu e eu, palavras, me aproximo, encantado, seu amor, pela cruz me chamou,
Deus esteja à frente da vida dos irmãos em todos os momentos, né, concedendo a vitória. Deus abençoe. Deus esteja à frente da vida dos irmãos, abrindo os caminhos, concedendo a vitória na vida de vocês. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos cantar todos juntos. O que Deus fez por nós, nos tirou do Egito. Foi pela cruz, nos chamou para uma nova vida. Me aproximo, quebrantado o teu amor, me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. É quebrantado, irmãos, que a gente vai passando pela vida, olhando firmemente para Jesus, o caminho da cruz. Senhor, nós estamos diante de Ti, quebrantados por aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós, pela morte do primogênito, para nos tirar do nosso Egito, da escravidão do nosso pecado. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor nos amou tanto, ao ponto de enviar Jesus Cristo em nosso lugar. E hoje a gente pode ceiar, cantar, celebrar, ter a certeza da bênção, da vitória, porque o Senhor venceu a morte, que era o último obstáculo a ser vencido. Talvez nós vamos enfrentar dificuldades, mares diante da nossa frente, desafios, exércitos, problemas, mas o último inimigo já foi vencido, que foi a morte das nossas almas. Nós estamos restaurados em Ti, e queremos, ó Deus, trilhar esse caminho, rumo à nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual, ó Deus, triunfando, caminhando, seguindo o Senhor, os passos do Senhor, olhando sempre para a cruz, com o coração quebrantado. Que o Senhor fortaleça a vida dos meus irmãos, que o Senhor fortaleça essa igreja, que essa igreja, ó Deus, não seja uma igreja que pare no caminho, que pare nos obstáculos, mas seja uma igreja que avance, ainda que passe pelo sofrimento, ainda que experimente de angústias e dores, mas que a gente possa avançar, continuar olhando firmemente para o Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, pela mesa do Senhor, pela ceia do Senhor, por esse tempo maravilhoso de comunhão na Tua presença. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão, a consolação e a presença poderosa do Espírito Santo continue nos conduzindo, nos guiando até aquele grande dia, até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Tenha uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus. Não vá embora correndo. Tenha um tempo de comunhão.